Aconteceu, senhoras e senhores. Branca de Neve finalmente chegou nos cinemas. O filme foi anunciado há mais de 8 anos, filmado em 2022 e desde então virou palco de basicamente todas as tretas imagináveis, desde política até declarações sobre o filme original, escolhas de elenco e toda aquela discussão sobre os anões. Na real, eu acho que a Disney só quer se livrar logo disso, mas o que importa para essa análise é uma pergunta bem direta. O filme é bom? Para responder isso, além das minhas próprias impressões, eu vou trazer algumas críticas da gringa para mostrar para vocês que não são só os nerdolas que têm problema com esse filme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes de qualquer coisa, e até para contextualizar a minha visão da coisa, é preciso que se entenda que esse vídeo é sobre a minha opinião, sobre as minhas impressões. Se você foi assistir e gostou, cara, fico muito feliz por você, de verdade. Mas eu sou um pouco mais criterioso. Se você não conhece a saga desse filme, tem uma playlist aqui no canal que pode ajudar você a se localizar bem nessa baderna toda. Beleza? Vamos lá então. As únicas duas versões live action recentes que eu achei que realmente acrescentaram alguma coisa ao original foram Cinderela e Mowgli. Aladdin e a Pequena Sereia eu achei... Pequena Sereia até achei mais meia boca. Aladdin até é legal, adicionaram uns elementos ali e tal, outros não tanto, né? E todo o resto das versões live action, pra mim, tem sido de mediano pra baixo. Então não curto muito essa onda e, sendo sincero, esse filme também não me conquistou. As versões live action anteriores da Disney geralmente são ou cópias idênticas dos desenhos, ou recriações dos filmes originais com um ou outro elemento mantido. E parece que na hora de fazer Branca de Neve a Disney pensou, por que a gente não faz as duas coisas? Essa versão mistura cenas icônicas do original de 37 com uma abordagem totalmente nova, onde a Branca de Neve tenta realizar o seu destino e tomar o poder da Rainha Má vivida pela Gal Gadot. Dá certo? Não. Já vamos deixar isso bem claro. Sinceramente, as cenas recriadas do original, embora levem a gente para a nostalgia de 37, não conseguem salvar o filme de jeito nenhum. Se essas cenas fossem removidas do filme, ele continuaria sendo a mesma coisa que já é. A Disney quis encher linguiça porque achou que o filme original era muito curto, e a solução que eles encontraram, na minha opinião, é uma mistura confusa de acompanhar. Um tempo atrás, vazaram fotos de 7 atores que o pessoal achava que seriam os novos 7 anões. Um deles era anão de verdade, os outros não. Eu brinco que parecia uma invasão do MST ou militantes do PSOL. O backlash do público com isso foi tão forte que o estúdio mudou de ideia e reinseriu os anões, mas agora com um CGI horroroso que lançou os carinhas permanentemente no Vale da Estranheza. Mas os militantes do PSOL estão no filme. São um grupo de 7 bandidos, eu não poderia fazer uma analogia melhor, que viraram aliados da Branca de Neve junto com os 7 anões, mas ainda tem um anão real, humano, no grupo de atores reais, que existe junto com os anões de CGI, e eles contracenam e ninguém fala nada sobre isso. Sobre um anão de verdade encontrando aquele anão quase alien. Eu não entendo por que fizeram essa escolha, já que nenhum dos grupos impacta nem um pouco no resultado do filme. Mas para mim isso mostra toda a abordagem da Disney aqui, uma total incapacidade de decidir que caminho eles queriam seguir. Tem muita recriação na estrutura do filme, tá cheio de músicas novas do Ben Pasek e do Justin Paul, os compositores de Dear Evan Hansen e O Rei do Show. Eu gostei demais do Rei do Show, gostei da maioria das músicas, teve uma ou outra só que eu não curti muito, mas para mim parece que a Disney ferrou com a trilha sonora desse filme. Os caras mandaram muito bem na trilha do Rei do Show, mas aqui eles deslizaram no quiabo. O negócio não funcionou como deveria. Eles transformaram o clássico animado num musical da Broadway bem meia boca, para ser bem honesto. O ponto positivo do filme é que a Rachel Zegler manda bem em musicais, e ela canta muito bem. A gente tem que dar... Esse crédito a gente tem que dar para ela. Ela é talentosa para cantar, isso nem se discute. Como atriz, ela é uma ótima lavadora de pratos, mas para cantar ela manda muito bem. A Branca de Neve dela eu achei exagerada, mesmo quando não precisava. Eu acho que a abordagem meio perdida do filme levou aquele tipo de atuação canastrona que a gente viu, né, que a gente já viu nos projetos da Disney. E eu não acho que serviu bem, nem para a atriz e muito menos para o filme. Gal Gadot como a Rainha Má não foi um desastre total, mas eu não acho que ela era a melhor escolha para o papel. Ela consegue ser má, consegue ser ameaçadora, tudo bem, nem se discute.
Mas os vilões da Disney têm que ter aquele toque de maldade, de curtir o momento, tem que ir um pouco além, só o suficiente para ser divertido. Tipo o Jafar, da animação do Aladdin, ou o Scar, do Rei Leão, ou ainda o Hades, do Hércules. É nesse papel, e não no papel da Branca de Neve, que eu acho que precisava de mais teatralidade, mais exagero, um pouco mais de canastrice. Só que faltou. Angelina Jolie, por exemplo, mandou super bem nas cenas de vilã em Malévola, e na sequência do filme. Mas a Gadot não aproveitou o papel de vilã da Disney, nem mesmo na música de vilã. Ela nem se transformou bem como uma velha disfarçada, foi mal caracterizada ali também. Né? Se a gente olhar a bruxa do desenho e olhar a bruxa no filme, não tem comparação. Isso pareceu mais colocar um nome famoso no papel do que encontrar a atriz certa para o personagem. Volto a dizer, não estou criticando a Gal Gadot, eu só acho que a versão dela ficou um pouco aquém daquilo que de fato a personagem podia ser. Um papel ampliado importante é o Jonathan, interpretado pelo Andrew Burnap. Um bandido que basicamente substitui o príncipe da história original. É ele que traz os 7 integrantes do MST para a história. E ele é, por falta de um termo melhor, insignificante para o filme. Ele e a Zegler têm uma química bem meia-boca para um romance típico da Disney. Se o filme tivesse apostado mais na história dele e nessa nova direção, eu acho que talvez ficasse um pouco melhor. Mas aqui ele divide espaço com todos os elementos nostálgicos da história e, como é um personagem novo, acaba sumindo por longos trechos do filme. Quanto ao visual, o diretor, Mark Webb, ele traz um certo estilo para algumas sequências. Eu achei a Jornada da Branca de Neve pela Floresta Negra uma versão bem estilizada da sequência original. Ficou boa? Não. Eu acho que não. E eu acho que ele dirige os números musicais de uma forma bem marromeno, né? Mas parece principalmente um trabalho pelo cachê. Sinceramente, eu não senti muito empenho pessoal no filme. Para os fãs do original, é uma faca de 2 gumes. As partes do desenho que estão incluídas têm estilo, mas são totalmente irrelevantes para a história geral, porque a história geral foi modificada. A Branca de Neve e a Maçã Envenenada, por exemplo, que foi o grande clímax do filme original, é pouco mais do que um obstáculo aqui. Se você vai ver apenas como essas sequências foram adaptadas para o mundo real, talvez você goste, talvez não, depende muito do quanto você vai achar os anões de CGI assustadores, e vamos combinar que foram muito assustadores. Se você é dessas pessoas que quer ver a Disney se afastando das recriações automáticas dos seus desenhos originais, tem algumas coisas aqui para você. Tem várias músicas novas, grandes números musicais, uma espécie de nova missão para Branca de Neve, mas a grande questão é, isso basta? Isso funciona? Algumas das novidades são inovadoras o suficiente para justificar sequer a existência desse filme? Para mim, não. Não me convenceu. Esse é outro daqueles filmes do tipo não tem como ganhar, onde os críticos que gostaram e os críticos que não gostaram vão ser rotulados de um jeito ou de outro. Coisa que eu acho super injusto para qualquer crítico avaliando o filme honestamente, independente da opinião. Mas para mim é um filme confuso, é um filme nebuloso, mais um exemplo da falta de direção criativa da Disney ou qualquer noção do que as suas várias divisões realmente querem fazer. A Walt Disney revolucionou o cinema em 1937 com a Branca de Neve original, que era ousado, arriscado, confiante na missão de trazer um novo tipo de cinema para o público. Quase 90 anos depois, a versão atual da empresa, que leva o nome do original, está mostrando exatamente o oposto disso. O filme de 1937 usou rotoscopia, usaram uma série de técnicas absolutamente inovadoras naquela época. Hoje, a gente não teve inovação nenhuma. A gente não teve nada que fizesse de fato valer a pena pagar o ingresso. Eu só não acho que o filme foi um desastre completo, porque tem alguns elementos de produção, como fotografia, figurino, algumas sequências, que funcionam, especialmente isoladas, mas, no geral, foi mais um erro nas versões live action que, como falei no começo, eu realmente não curto muito. Mas é o seguinte, vocês não têm que acreditar em mim. Eu sempre digo, quer ir no cinema e assistir para formar a sua opinião? Vá e seja feliz. E como eu não sou dono da verdade, vou trazer aqui algumas críticas de alguns sites e canais da gringa para vocês terem uma ideia de como tá a coisa lá fora. E já vou avisar, o trem não tá bom não. Quando a gente olha para esses críticos, a gente está vendo pessoas com segurança no emprego. Esses aqui não são os puxa-sacos, não são essas pessoas que precisam jogar pelas regras da Disney para conseguir outro convite. Eles trabalham para grandes organizações. Alison Wilmore, da New York Magazine, Liz Shannon Miller, da Consequence,
Owen at the Variety, tem Newsday, tem The Film Verdict, tem Daily Telegraph. A maioria dessas pessoas estão entre os críticos principais. O motivo pelo qual eles são estabelecidos como críticos principais não é porque têm opinião melhor que qualquer outra. É simplesmente porque eles são apoiados por instituições que a Disney não pode simplesmente chegar e dizer o que fazer. Aqui a gente tem Alison Willmore, né, que diz o seguinte: o lado mais pragmático de Branca de Neve é que, com um cenário de plástico e figurino de loja de souvenirs, já parece que se passa num parque temático. Ai. Liz Shannon Miller diz: no final, as melhores partes de Branca de Neve são as que parecem realmente reais e autênticas. Se pelo menos tivesse mais delas e menos tempo de tela gastando dançando no reino do absurdo. A gente tem o Owen da Variety, né? Esse aceita qualquer coisa. Ele está dizendo: a animada, vivaz, apenas romântica o suficiente para se virar Branca de Neve prova ser uma exceção à regra. Ele é livre para ter a opinião dele. Mas quando a gente olha para algo assim, galera, prestem atenção. Lugares como os veículos especializados, e a Variety é um veículo especializado, eles tendem a dar uma mãozinha para a Disney porque são os porta-vozes oficiais de Hollywood. Eles não querem que os cinemas quebrem, eles não querem que a bilheteria vá para o buraco. Então eles têm que dar um apoio mesmo quando a sinopse da crítica é bem fraquinha. A animada, vivaz, apenas romântica o suficiente para se virar, né? Isso não é um elogio de verdade. Rafer Guzman, da Newsday, ele diz o seguinte: daqui a décadas alguém vai lembrar o que a Disney estava tentando fazer aqui? Provavelmente não. É uma lapada. O Alonso, do Film Verdict, diz: como grande parte do cinema fantástico atual, Branca de Neve existe num mundo intermediário artificialmente estranho. Amém, irmão. Temos aqui o Film Maven. Branca de Neve foi tão limpinha de qualquer coisa que ofenderia que também não tem nada que a tornaria memorável. Demais essa. Jacob Oller, do AV Club, diz que uma visão confusa de um filme cujo sucesso dependia tanto de sua elegância quanto de sua beleza. Tim Grierson, do Screen International, disse: o roteiro sem graça de Wilson nunca entrega. Cara, isso aqui é um tiro na nuca, né, no filme. William Bibiani, do The Wrap, diz: não tem nada errado com o remake em live action de Branca de Neve da Disney que não pudesse ser consertado, tornando o 26 minutos mais curto. Vale lembrar que esses 26 minutos correspondem praticamente ao terceiro ato inteiro, então ele basicamente matou o filme. Kevin Maher, do The Times, do Reino Unido, diz: representa um novo mínimo. Cara, olha isso. The Hollywood Reporter, outro veículo especializado. Presta atenção. Outro veículo especializado. Se isso parece o modelo padrão de empoderamento feminino que é quase obrigatório nas releituras atuais de contos de fada, mais ou menos é, mas a incandescente Zegler vende com convicção e coração. Vocês viram o que eu falei? Que o veículo especializado ele tende a puxar a brasa para o lado da Disney. É o caso do Hollywood Reporter. É engraçado que sejam justamente os veículos especializados aqueles que estão aparecendo e tentando salvar a bagaça. Até o Daily Beast. Gente, se você não consegue convencer o Daily Beast, desiste. Se você sai e diz tudo que a Zegler disse e não consegue convencer o Daily Beast, aquele tabloide que tentou dizer que uma mulher grávida prestes a dar à luz estava sendo assediada pelo Trump, desista. O Daily Beast é um bando de completos malucos. Eles dizem assim, cara, basta entrar no site deles que você já vai ver. Eles têm uma coluna lá, deve ver ou deve pular, né? Deve pular são as notícias que normalmente vão contra o que eles pensam. A crítica que eles fizeram de Branca de Neve estava na coluna deve pular. Eles disseram o seguinte: nenhum espelho mágico é necessário para identificá-lo como a pior refilmagem da Casa do Rato de todas. Se você perdeu o Beast, você já era Disney, tá? Não, você tá ferrada. Agora falando de números, tá? O estúdio estava prevendo uma abertura de 45 milhões com um orçamento de mais de 270 milhões. E esse mais de 270 é gigante. Eu só vou dizer isso. Esses números iniciais são preocupantes. Em fevereiro, o Deadline relatou que a Branca de Neve tinha previsão de arrecadar 70 milhões no final de semana de estreia. Esse que a gente está vivendo. Depois, o Box Office Pro previa 65 milhões. Na semana passada, o Hollywood Reporter informou que o filme deveria fazer algo entre 50 e 56 milhões. E agora, 3 dias antes do lançamento, os números caíram ainda mais. Acontece que Branca de Neve agora mira numa abertura de 45 a 50 milhões, o que é catastrófico para o filme. Sobre o orçamento de Branca de Neve, os veículos especializados dizem que custou 270 milhões, mas provavelmente é muito mais sem contar o marketing.
A Forbes já tinha reportado 270 em dezembro de 2023. E isso foi antes das regravações e do trabalho de pós-produção que rolou no verão seguinte. Branca de Neve provavelmente precisaria ganhar uns 700 milhões só para empatar. E, sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer. O filme virou uma catástrofe nível Marvel para Casa do Rato. O filme realmente estourou o orçamento inicial de 180 milhões, sem dúvida. Principalmente por várias rodadas de regravações, reescritas e, mais importante, a reação negativa liderada por Peter Dinklage. O Dinklage foi realmente um babaca nisso. A Disney recebeu muita resistência depois que ele falou contra pessoas pequenas sendo escolhidas como anões. O que eu quero saber é quanto dinheiro teria sido economizado se a Disney tivesse ignorado o Dinklage e os ataques dele, não usado o CGI e simplesmente ficado com o plano original de escalar 7 atores portadores de nanismo. Eu acho que os militantes do PSOL eram o plano original, e aí eles tomaram tanta pancada que sabiam que tinham que ir com os anões. Mas o Dinklage estava protestando, então tiveram de fazer o CGI em vez disso. E assim, a exclusão é a nova inclusão na Disney quando se trata de pessoas com nanismo. Galera, essa é a história. Branca de Neve não vai abrir bem para a Disney. Era a crônica da morte anunciada desde aquela fatídica entrevista da Rachel Zegler. Ela conseguiu conquistar a indisposição de um mundo inteiro contra ela, ao atacar um símbolo de pureza e bondade. Talvez agora não só ela aprenda, mas a Disney também, a respeitar o público e entregar aquilo que eles querem, e não uma corrupção da ideia original. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.